aqui para mais um vídeo, né? E hoje o tema vai ser mau testemunho e bom testemunho, né? Quantas pessoas têm dado muitos bons testemunhos e são referências, e quantas pessoas cristãs têm dado mau testemunho, e por isso as pessoas vão tomando raiva e tendo como motivo, desculpa, não estar buscando a Deus por conta das pessoas. Mas o que a gente precisa lembrar é que a gente tem que buscar a Cristo, porque Ele é o alvo. Então, o nosso alvo tem que ser Cristo. Amém? 1 Timóteo 3,7 diz assim, ó. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Né? Então é bom a gente ter bom testemunho para as pessoas que estão de fora, para que as pessoas almejem estar perto de nós, que as pessoas olhem para a gente como pessoas confiáveis, para que elas venham se abrir conosco, para que elas venham nos procurar no sentido de nós podermos ter a oportunidade de falar do amor de Cristo. Amém? Mateus 18, dos 6 a 7 também diz assim. Dos 6 ao 7. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Tem gente que diz que, ou tem versões que diz era melhor se pendurar uma corda com uma pedra no pescoço e jogar ao mar, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ou seja, antes da gente tomar qualquer tipo de atitude, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente vai causar um escândalo na igreja, no meio dos nossos irmãos, no meio da comunhão, porque ai daquele, diz a palavra de Deus, que causar o escândalo. Ou seja, a gente tem que nos resguardar o reino, né? Antes de tomar qualquer atitude errônea, a gente precisa pensar no reino, sabe? Do que a gente pode causar na vida das pessoas. É muito triste saber que tem muitos cristãos que compram as coisas dos outros, com os outros, vão a salão de beleza e ficam devendo sem pagar. É muito triste quando você senta num lugar e você escuta alguém dizer, você é cristão? Pois é isso e aquilo, tem uma pessoa que vem aqui e não paga, tá devendo R$1.000, é muito triste, sabe? É o mau testemunho, isso entristece. Atos 4, 32 até o 37 vai nos contar uma história de Ananias, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A gente vai continuar em Atos 5, do 1 ao 12, para a gente conhecer a história. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a
não ficava para ti? E vendida não estava em seu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e o sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Interessante essa história, né? Quer dizer, um mau testemunho, onde na igreja de Atos, todos vendiam seus bens, todas as coisas para compartilhar de uma forma igual, não faltava nada para ninguém. Se uma família tinha 3 pessoas, ela receberia uma casa, a quantia para 3 pessoas para viver bem. E se a casa tinha 8 pessoas, e assim sucessivamente, né? Então todos estavam vendendo seus bens, e Ananias e Safira resolveram mentir em um combinado entre o casal de não entregar toda a parte, mas também não reter, mas mentir e dizer que vendeu por um preço que não foi o que venderam. E por conta disso houve morte, né? Os 2 vieram a morrer por conta da mentira, da tentativa de mentir a Deus. A gente não tem como enganar a Deus. A gente pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana, né? E agora a gente vai ver um texto lá em 2 Reis 5, onde a gente vai conhecer a história. Um testemunho bom e um testemunho ruim. Pra gente já vai fechando, tá? 2 Reis 5, do 1 ao 17, depois a gente vai pular do 20 ao 27, tá bom? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo isso, o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou
um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nestes e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva, e veio pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão de Israel. Agora, pois, te peço que tomes umas bênçãos do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aí, o que aconteceu? A gente vai lá para o 20. Então Geazi, moço de Eliseu, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que a sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E instou que ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aquele homem, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem em uma nem em outra parte. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e encontraste? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O texto é grande, mas eu precisava ler, porque aqui a gente vai retratar um testemunho bom e um ruim. Aquela moça, ela foi tomada como escrava. Ela poderia ter ficado calada, não ter falado nada. Mas como ela era serva de Deus, cristã, ela viu que a necessidade daquele homem, que apesar que ele era um homem bom, era de ser curado daquela lepra. E ela sabia que o profeta que servia a Deus o faria. E ela falou isso para sua senhora. E Naamã foi lá. Então Naamã, ela influenciou, né? Ela influenciou Naamã a buscar a cura e ao mesmo tempo ganhou Naamã para Jesus, para Deus, né? Porque o que ela fez? Ela levou Naamã em busca da cura, mas o que o profeta Eliseu
exigiu de Naamã e não quis os bens, nada do que ele levou, as pratas, os ouros, nada. Mas falou que era para ele adorar somente o Deus de Israel. E foi uma promessa que foi feita ali. Ou seja, ele se converteu ali, né? Então esse é o bom testemunho. É fazer a diferença no meio das pessoas. Mesmo ela como escrava, ela poderia estar com raiva porque ela foi tomada como escrava. Foi tirada da onde ela morava, do meio dos seus. Mas não, ela agiu como serva de Deus, como nós devemos agir. Ela amou o próximo. Agora já o servo, né, o Geazi, ele fez o quê? Ele desobedeceu seu senhor, ele desobedeceu Eliseu, ele foi ganancioso, ele tomou as coisas que o próprio Eliseu não quis aceitar, foi lá, pegou, mentiu para Eliseu quando Eliseu perguntou por onde ele andava, pensou que ia ficar impune. E por conta do mau testemunho dele, ele ficou com a lepra de Naamã. Ninguém aqui, né? Hoje a gente é justificado pelo sangue de Cristo, pela graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós temos a graça de graça na nossa vida. Mas a gente tem que ter temor a Deus e a gente precisa saber que a gente tem que dar bom testemunho das coisas de Deus, bom testemunho do reino. A gente não deve fazer coisas que façam com que os nossos pequeninos irmãos, aqueles que acabaram de chegar à igreja, até aqueles que já estão há tanto tempo na igreja e ainda são tão dodóis, precisando de tantos tratamentos que todos nós precisamos, e a gente fazer um desses tropeçar. É muito triste. Então que a gente possa se resguardar desse tipo de coisa, que a gente possa trabalhar em prol do reino, dando bons testemunhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, clamar a Ti, Senhor. Que possamos dar bons testemunhos de Ti, Senhor, em todo lugar que formos, aonde estivermos. Que nós não sejamos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Senhor, que o Senhor nos guarde de maus testemunhos, que nós possamos fazer todas as coisas de forma mais correta possível, porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Abençoa cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, que possa ser edificante na vida de muitas e muitas pessoas, assim como tem sido na minha. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se Deus mandar, a Vivi vai falar. E clica lá no sininho que toda vez que chegar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Um beijo!